Sistema renal, quarta parte, fisiologia humana, aqui com Rodrigo Everhart. Bom, entramos no mundo incrível da fisiologia. O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver como a ingestão de sal interfere na pressão sanguínea. Vamos lá? Na reabsorção de sais. Essa parte é muito legal e espero que vocês gostem dessa videoaula, beleza? Então ficamos com essa parte, quarta parte, né? Continuação. Lá no duto coletor, existe um hormônio que vai estar fazendo parte dessa reabsorção de água, que é a vasopressina, causa a inserção de poros de água na membrana apical. Então, é o famoso ADH, hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético. Ele evita que aumente a urina, né? Bom, então vamos lá. A vasopressina liga-se ao receptor de membrana, no caso 1, que é aqui. Então a gente tem a vasopressina, se liga ao receptor de vasopressina, e aí por liberação de AMP cíclico, ocorre a sinalização do segundo mensageiro para as vesículas de armazenamento liberarem poros de água chamado aquaporina 2, tá? Então, a exocitose das vesículas. E aí fica cheio de poros lá nessa parte, que é a membrana apical. Então, o receptor ativa o sistema de segundo mensageiro adenosina monofosfato cíclica. A célula insere poros de água AQP2, que é a aquaporina 2, na membrana apical. Isso foi descoberto há, no máximo, 16 anos, quase 20 anos atrás. E 4, a água é absorvida por osmose para o sangue. Então aqui o controle de retenção de líquidos. Quando a gente bebe uma bebida alcoólica, espero que vocês, menores de idade, não façam isso. Primeiro que é ilegal vender álcool, e segundo que faz mal. Álcool em excesso. Uma pequena dose, um cálice de vinho faz bem, mas isso é exceção, ok? E quando a pessoa ingere muito álcool, normalmente ela, por exemplo, cerveja. A cerveja impede que o ADH libere essas vesículas. O que vai acontecer? Pouca absorção de água e aumento da urina. Por isso então, professor, que quando eu bebo cerveja, eu faço mais xixi? Exatamente. Coisa horrorosa. Bom, continuando aqui, queridos, alta osmolaridade, queridos e queridas, e a baixa pressão sanguínea causam a liberação de vasopressina. Alta osmolaridade e baixa pressão. Então, osmolaridade está ligada à osmose. Osmorreceptores hipotalâmicos, interneurônios e neurônios hipotalâmicos que sintetizam a vasopressina. Liberada na neurohipófise, epitélio do ducto coletor a gente viu o que acontece, inserção de poros de água na membrana apical e aumento da reabsorção de água para conservar o máximo de água dentro do corpo. Aí ocorre a redução do estiramento atrial devido a baixo volume de sangue, receptor atrial de estiramento, neurônio sensorial do hipotálamo, mesma coisa. Redução da pressão sanguínea, baroreceptores da carótida e a arco aórtico, e neurônio sensorial do hipotálamo vai causar essa mesma coisa, aumento da reabsorção de água. Tá bom? É isso. Aqui um gráfico mostrando uma reta inclinada, mostrando a osmomolaridade do plasma em miliosmomolaridade, né? E em referência à vasopressina no plasma em picomol por litro. 10 a menos 15 mol por litro, né? O efeito da osmomolaridade do plasma na secreção de vasopressina. Então ela aumenta quanto maior é a osmomolaridade, beleza? Vai aumentando com a quantidade. Troca de calor, aqui não é importante falar isso, é muita coisa. Bom, resposta homeostática à ingestão de sal.
Bom, quando a gente ingere sal, em grande quantidade, vamos dizer assim, o sal é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, basicamente, né? O sal marinho tem outros sais, né? De potássio também. Resposta homeostática. Quando eu falo em homeostática, eu estou falando em homeostase, que é busca do equilíbrio, que nem sempre existe. Então, a ingestão de sal sem mudança no volume de osmolaridade. Então, vai aumentar o volume e a osmolaridade. Então, a vasopressina é secretada, aumenta a reabsorção renal de água, os rins conservam água. Aumenta a sede, maior a ingestão de água, maior o volume do leque líquido extracelular. Aumenta a pressão sanguínea. Opa! Aumenta a pressão sanguínea. Por quê, professor? Por quê? Aumenta a pressão, porque o vaso é o mesmo. Se aumenta o volume, a área é a mesma, certo? O que vai acontecer? Aumenta a pressão. Lembra da lei de Boyle? Lei de Boyle. Opa! Ops. Vamos apagar aqui que eu escrevi lei errado. Professor, acorda aí, professor. Bom, e falar Boyle, que Boyle tem Y, né? E aí, fiz a mesma coisa. Oh, meu Deus. Então tá aí, ó, já apaguei. Bom, aí, pela lei de Boyle, sem a gente perder tempo, PV, lembra? PV, 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 PV. Tá? PV, 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 PV. Então, o aumento da pressão está ligado ao volume. Aumentou o volume, aumenta a pressão. Tá certo? Maravilha. Então, os rins excretam sal e água, osmomolaridade retorna ao normal e o volume e a pressão do sangue retornam ao normal. Então, o que acontece? O sal faz o quê, professor? Bom, você tem uma artéria e você tem um órgão em volta. Certo, galera? Bom, a osmose é a passagem de água do meio menos concentrado através de uma membrana semi-permeável que vai para um local que tenha, um meio que tenha maior concentração. Tá? H2O faz isso. Se eu aumento a concentração de sal dentro da artéria, o órgão vai perder o quê? Os órgãos vão perder água. Professor. Então vai aumentar a água aqui? Sim. Aumentando o quê? O volume e, por consequência, aumento da pressão. Em muitos casos, levando a pressão arterial a ter uma cronicidade, ou seja, uma continuidade desse processo, causando a hipertensão por diversos motivos. Tá? Pessoas que têm genética propícia para ter a pressão arterial. Tem genes que não controlam exatamente bem a pressão. Tá? E é isso. Aqui é a aldosterona, que vai fazer a reabsorção de sais. Aí potássio e o sódio. Então, aldosterona, depois vocês leem, vai fazer a reabsorção de sódio e potássio. E aqui a síntese renina-angiotensina-aldosterona, SRA, né? Então, ó, fígado produz constantemente a angiotensina no plasma. Então, aqui para equilibrar a pressão. Esse mapa resume o controle da secreção de aldosterona, bem como os efeitos da angiotensina 2, aumentando a pressão sanguínea. Quando diminui a pressão no corpo, no sistema circulatório, células granulares do rim produzem renina. Renina. Aí é liberado o fator angiotensina e ele é transformado em angiotensina no plasma. O endotélio dos vasos sanguíneos contém a enzima ECA. E a angiotensina 2 no plasma. Aí ajuda a produzir a angiotensina no plasma. 2. Aí o que acontece, meus queridos?
Arteríolas, vasoconstrição, aumento da pressão, homeostase. Centro de controle cardiovascular, aumento da resposta cardiovascular. Bombeamento vai aumentando. Hipotálamo, e aí aumenta a quantidade de sangue e aí a pressão aumenta. Hipotálamo, embaixo, acima do céu da boca. Aumento da vasopressina, aumento da reabsorção de água, né? Porque mantém a osmolaridade. Aumento do volume de água, por quê? Por causa da reabsorção de H2O, certo? Aumento da sede, que a pessoa bebe mais água. Córtex da suprarrenal, em cima dos rins. Aumento da liberação de aldosterona, aumento da reabsorção de sódio, e aí ajuda também a reabsorver água, que aumenta a concentração desse sal, e aí rouba a água dos órgãos anexos, da região do leque em volta. Tá legal? Então, de novo, diminuição da pressão sanguínea estimula a secreção de renina. Diminui a pressão. Ai meu Deus, vou desmaiar. Efeito direto. Células granulares da artéria aferente aumenta a secreção de renina. Então, ó, diminuição da taxa de filtrado glomerular, diminuição do fluxo de sal através da maculosa ou mácula densa do tubo distal, o túbulo distal. Substâncias parácrinas e as células granulares secretam renina. E o centro de controle cardiovascular no bulbo, CR, manda aumentar a atividade sináptica, potenciais de ação são eliminados lá, para as células granulares da arteríola aferente, lá nos rins, promover a secreção de renina e aumento da tensão, da pressão do sangue. Beleza? Peptídeos natriuréticos promovem a excreção de sal e água. Bom, o aumento no volume do sangue causa um aumento do estiramento do átrio. Tem que trabalhar mais os músculos do coração. As células miocárdicas atriais se estiram e liberam peptídeos natriuréticos. Você sabia disso? Que o átrio do coração ele libera um peptídeo, que é um hormônio. É a função hormonal. O hipotálamo, então, diminui a quantidade de vasopressina e aumenta a excreção de sal e de água, aumentando a urina e diminuindo a pressão e o volume sanguíneo, basicamente. Então, repito, quando o volume atrial, quando há um estiramento do átrio, eles se estiram e liberam peptídeos natriuréticos, que vão estimular o hipotálamo a produzir menos vasopressina e aumentar a excreção de sal e água. Sem reabsorção de água e sal, vai para a urina e vai embora. Oi, foi embora. No rim, os rins, aumento da taxa de filtrado glomerular, e aí aumenta a urina. Diminuição da renina, então diminui a pressão. Córtex da suprarrenal, menos aldosterona, tá? E no bulbo, diminuição da pressão sanguínea. Comensal é fria. Toma cuidado, é fria comensal, hein? Depois vocês dão uma lida aqui, ó. Então, ó, volume aumentou, beber grande quantidade de água. Osmolaridade diminui. Ingestão de salina isotônica, nenhuma mudança. Aumento da ingestão de salina. Ingerir sal sem beber água. Desidratação. Ingestão de salina. Ingestão de solução salina isotônica. Nenhuma mudança. Volume e osmolaridades normais. Hemorragia. Aí, ó. Veja lá. Diminuição do volume. Compensação incompleta da desidratação. Hemorragia. Pode acontecer. Volume, nenhuma mudança. Reposição da perda do suor com água pura. Aumento, beber água em quantidade. É legal esse gráfico que dá para ver as alterações do volume e da osmolaridade. Osmolaridade são as diferenças de concentração, tá?
E aí, uma parte mais... Vamos pular aqui, esse gráfico é muito grande, aqui também não. Bom, encerramos a aula, que é muita coisa, eu não quero confusão, quero coisa simples, para ficar mais claro. Sistema renal, você entendeu. Tem até a musiquinha, o melô, né, do sistema renal. Hey now, and be before, hey now, this one between us. Bom, eu não sei cantar, mas só para vocês saberem que esse sistema é muito importante. Cai no Enem? Cai. Cai no ensino superior? Nas áreas de biológicas? Com certeza. E para os curiosos da aula, a ingestão de sal pode ser mortal. Aumenta os casos de acidente vascular encefálico, o AVE ou AVC, como antigamente se falava, o derrame, né? Também hipertensão arterial. Tá bom? Então tome cuidado, não ingira muito, não faça ingesta de grande quantidade de sal. Manere no sal! Grande abraço para vocês! Até as próximas aulas. Tchau!